Olá pessoal, sou Paulo Moreira, sou professor do EMAI, sou juiz federal e venho aqui conversar com vocês sobre algumas dicas de estudo, né? Já repararam que tem alguns candidatos que eram seus colegas de faculdade, colega de cursinho, que você se considera assim com uma inteligência mais ou menos similar à dele, vocês mais ou menos estudavam o mesmo número de horas por dia, ele vai aprovado lá em alguns concursos e você não passa? Você já percebeu que talvez ele tenha um feeling, um foco melhor no que estudar para alguns concursos? Bom, é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre prestar atenção nas matérias mais cobradas nos concursos. Bom, o que acontece, gente? Vocês sabem que o edital é a estrela guia ali do nosso preparatório para o concurso, né? Então você pega um concurso que você queira fazer de advocacia pública, juiz de direito, promotor de justiça, delegado de polícia, juiz federal, enfim. Qualquer um desses você vai ter o edital e vai procurar esgotar todas as matérias daquele edital. Mas vocês sabiam que estatisticamente há algumas matérias que são mais cobradas que outras nos concursos? Ah, não sabiam? Pois é. O que acontece, por exemplo, é lógico que nós, professores de imagens, depois de observarmos vários concursos, nós sabemos o que é mais cobrado, o que é menos cobrado, e nós utilizamos essa metodologia, essas informações nas provas e nas rodadas de vocês semanais. Então, às vezes eu vejo alguns alunos falando assim, nossa, mas na sentença estadual está perguntando muito roubo, perguntando muito extorsão, falsidade documental, tráfico de drogas. Gente, é isso que cai. É isso que cai. Eu não vou ficar perguntando sobre crime de incêndio, crime de violação de domicílio, crime de perigo de contágio venéreo, porque isso dificilmente é cobrado. Então nós trabalhamos em cima de estatística, daquilo que é mais cobrado. E é isso que você deve prestar atenção nos seus estudos. Então, por exemplo, em direito civil, vocês sabiam que estatisticamente as matérias mais cobradas em direito civil são da parte geral, obrigações e contratos? É isso mesmo, na primeira fase de direito civil, o que é mais cobrado são essas matérias, de parte geral, obrigação e contratos. Então você tem que mais ou menos procurar ter esse feeling e separar, ou seja, estudar todo o edital, estudar tudo que tem na matéria, mas saber que alguns pontos são mais cobrados que outros. Vocês têm que saber isso para poder o quê? Redobrar os seus estudos nessas matérias. Dentro de direito penal, por exemplo, quais são as matérias mais cobradas em direito penal? Parte geral, teoria do crime. Né? Isso é indiscutível. E comparando parte especial e legislação penal extravagante, o que cai mais numa primeira fase? Legislação penal extravagante cai muito mais do que parte especial. Então, você vai estudar uma e não vai estudar outra? Não, você vai estudar as duas. Mas esse direcionamento é muito importante nos seus estudos. Você tem que saber que legislação penal extravagante é muito mais cobrado que parte especial, para não negligenciar essa parte, para poder reforçar isso em comparação com as outras matérias. Então nós procuramos aplicar esses conhecimentos nas nossas rodadas semanais. Então por isso que eu falei que às vezes tem alguns alunos que falam, nossa, eu queria uma coisa diferente. Gente, não. Aqui, coisa diferente, a gente pede no restaurante, você quer pedir uma coisa diferente. Quando você se prepara para um concurso, você tem que trabalhar com aquilo que tem uma altíssima probabilidade de ser cobrado. Então, é aquele arroz com feijão todo dia, é aquilo. Então, se nós sabemos que um concurso de juiz de direito, por exemplo, a sentença criminal, via de regra, é furto, é roubo, né? Tem tortura ou tráfico, falsidade de documento, um crime contra a administração, é mais ou menos dentro desse cenário que nós vamos trabalhar. Então não adianta você querer fugir muito disso, porte de arma também, e querer cobrar um crime ali que está escondido, de vilipêndio a cadáver, um crime no Código Penal, que ele não é objeto de sentença e estatisticamente ele nunca foi. Então você tem que saber as matérias mais cobradas, né? E os pontos mais cobrados dentro de cada matéria. E além disso, você tem que ter um feeling de saber o que é importante em cada concurso. Por exemplo, um concurso de juiz federal. Você tem que saber que é impossível o cara ser aprovado para juiz federal se ele não tiver muito bem em direito previdenciário, em direito tributário, em direito constitucional.
né? Isso aí é a base do trabalho do juiz federal, sabendo também que na sentença vai cair uma sentença civil e criminal. Então ele sabe que uma das provas vai ser uma sentença criminal. Então ele tem que estar bem em direito penal e nas provas e nas matérias que podem cair. O que poderia cair numa sentença dessa? Por exemplo, a gente sabe que vai cair moeda falsa, contrabando, descaminho, tráfico internacional, lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro, sonegação tributária. Essas são nossas apostas, né? Talvez um roubo contra a Caixa Econômica. Então é em cima disso que nós vamos trabalhar. E a gente sabe, por exemplo, que para juiz federal, estudar direito civil é importante, mas não é a matéria mais importante. E sabe que se o aluno que estudar direito civil, ele não precisa se aprofundar bastante em direito de família e em sucessões. É isso que é saber observar quais as matérias mais cobradas. Mas se você olhar o edital, está lá previsto no edital. Mas aquilo vai ser cobrado? Bom, dificilmente vai ser cobrado, né? Então, quando você faz um concurso para juiz de direito ou para promotor de justiça, você sabe, por exemplo, que tem lá no edital contratos, obrigações. Umas provas de segunda fase sobre uma questão contratual é muito mais provável que caia no concurso da magistratura que no concurso do Ministério Público, né? Dificilmente um promotor vai opinar sobre um contrato. Então, no concurso do Ministério Público é mais comum que caia o quê? Uma possessória, uma ação de família, algo de sucessões. Então esse que é o feeling que eu falo, e ambos os editais são idênticos no mesmo concurso. Então não é tentar adivinhar a questão, e sim prestar atenção para aquilo que pode ser mais cobrado. É óbvio que às vezes as questões saem da curva. Lembro que há alguns anos o concurso de juiz federal da 5ª Região colocou uma sentença de pronúncia ali na prova, ou uma questão de tribunal do júri também na sentença criminal, que não era algo muito esperado, tá ok? Não era algo que a gente esperava que fosse acontecer, mas, salvo engano, era uma sentença do tribunal do júri, né, que tribunal do júri é algo bastante incomum na atividade do juiz federal. Então é isso que a gente tem que buscar de direcionar. Por exemplo, você vai fazer um concurso para procurador da Fazenda Nacional. Aí está lá, tributário tudo. Gente, vai cair uma questão de tributo municipal, estadual, ICMS? Dificilmente. Vai cair o quê? Imposto de importação, imposto de exportação. Então, por mais que os tributos municipais e estaduais estejam previstos no edital, dificilmente eles serão cobrados. Então, você tem que ter essa noção e esse feeling para saber que você tem que estudar o edital todo, sim, mas tem alguns pontos que você tem que se dedicar mais. Então você tem que observar as matérias mais cobradas, dentro de cada matéria quais os pontos mais cobrados, e como que você vai saber isso, gente? Prestando bastante atenção nas provas de concurso, resolvendo as provas e vendo ali aqueles pontos que são cobrados frequentemente, por exemplo. Tráfico de drogas, uma prova de penal dificilmente deixa de perguntar uma questão sobre tráfico de drogas. Dentro de tráfico de drogas, o que é mais cobrado? Aquela questão da redução do parágrafo 4º do artigo 33, com quantidade e natureza da droga. Por exemplo, é uma das questões mais cobradas aí no crime de tráfico de drogas, não é? Então você tem que ter essa atenção para saber o que tem uma grande probabilidade de ser cobrado no seu concurso, o que o seu examinador ele gosta, o que ele decidiu de relevante no último ano. Você pesquisou isso? Então procurem abrir o seu radar, o seu espectro aí e ficar bastante atentos com o que se passa na realidade e ver o que tem mais chance de cair para você direcionar um pouco seus estudos. Agora, de antemão, eu falo, você não vai deixar de estudar nada no edital, você vai ter que se preparar para tudo, porque a gente não sabe o que vai ser cobrado, não tente adivinhar uma questão, mas procurem saber o quê? Que há algumas matérias que são mais cobradas do que outras, alguns pontos dentro de algumas matérias são mais cobrados que outros. E procurem também, gente, outra questão que é importante. Por exemplo, número de questões, né? Um colega foi fazer uma prova ano passado e nós conversamos sobre edital e falou, olha, ele está meio sem tempo de estudar e tal, e falei, olha, consumidor e direito civil. Direito civil vão ser 2.000 artigos, consumidor vai ser um livro fino assim,
vai cair o mesmo número de questões na prova. Você está sem tempo de estudar? Esgota consumidor. Porque se você for tentar estudar civil em 3, 4 dias, você não vai aprender nada. Agora, em 3, 4 dias, talvez ele estude tudo de consumidor. Se ambas as matérias vão cobrar o mesmo número de questões, você tem que se preparar mais em quais? Naquelas mais fáceis, naquelas menores, do que nas matérias maiores. Vocês entenderam o que é estudar com inteligência para um concurso? É justamente isso. Né? Então tem vários concursos, gente, que essas matérias pequenas você consegue comer pelas beiradas. Ambiental, ECA, consumidor. Só aí são 5 questões a mais, 8 questões a mais, 10 questões a mais, e às vezes é aquilo que a maioria vai negligenciar. Vai negligenciar para estudar uma matéria maior que você não sabe o que vai ser cobrado, tá ok? Então muita atenção no seu preparatório, tenham bastante foco nessas diferenças aí de matérias, de pontos, e tenha um feeling aí na escolha do que você vai estudar, que vai dar tudo certo, tá? Força nos estudos.